Bem-vindos ao programa Caixa de Ferramentas. Peço licença para entrar na sua casa. Vamos rapidinho para o Rio de Janeiro, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, mostrando a sua ferramenta de ação social, Pastoral do Menor. Está curioso para saber? Vamos mostrar o ônibus da Pastoral, Maria Cristina Sá, que também é parceira do programa Caixa de Ferramentas. Tudo isso para você nesse programa. Acompanhe conosco. Dona Maria Cristina, conte para nós, quem é a Pastoral do Menor? Olha, a Pastoral do Menor, ela busca, enfim, seguir os passos de Jesus Cristo, não é? Atendendo aqueles mais desprotegidos e marginalizados da nossa sociedade. E ainda tem aquele trechinho, né? Deixar vir a mim as criancinhas. Não são os jovens pequenininhos, que esses não são tratados por nós, é do projeto da irmã da Zilda Arnes, né? Da Pastoral. O nosso são adolescentes que vêm de 8, 10 anos até 20. Agora a gente já postergou um pouquinho a idade, porque o mundo hoje muda e as idades também avançam, né? Então surgiu de uma realidade concreta, ela não surgiu de uma teoria, ela foi uma prática, no contato direto. Andando pelas ruas do Rio de Janeiro, nós encontramos um grupo de 30 jovens. Eram 30 jovens, onde tinha menina, menino, cachorro, tudo. Eles tinham doença venérea, estavam num monte de lixo. Era véspera de Natal, então nós pensamos, como é que a gente pode chamar-se pastoral e passar o Natal numa situação dessa? Então os convidamos, falamos com o Dom Eugênio Salles naquela ocasião, né? Aí ele pediu ao governador, arranjou uma escola e os meninos lá foram para essa escola. Não se falava de menino de rua, não se sabia de menino de rua. E nós fomos ao encontro deles e a partir desse encontro surgiu toda a Pastoral do Menor. Aí foi interessante porque a ideia era que eles passassem o Natal abrigados em algum lugar, numa convivência humana, e ao fim do Natal, nenhum menino mais quis ir para a rua, né? Nenhum menino mais quis ir para a rua. E aí nós dissemos, e agora o que fazer? Então abrimos um espaço, uma casa do Catete aqui perto, onde nós começamos, na convivência com eles, a criar, quer dizer, não se criou a Pastoral do Menor, que ela é tão velha, tão antiga quanto a igreja, mas aqui no Rio de Janeiro a organizá-la de uma maneira realmente sistemática, organizada a partir da prática e da convivência com eles, né? Então essa história já tem 28 anos de idade, é isso mesmo? 28 anos de atividade, e foi muito interessante que aí nós descobrimos que parecia que eles sabiam ler e não sabiam. Descobrimos a psicologia desses meninos, entendeu? Como é que eles não tinham horizonte temporal, por isso eles praticam um ato qualquer irregular hoje, porque para eles não tem amanhã, a vida é aqui agora, né? Não se resiste à frustração, não tem capacidade de resistir a uma frustração, essa coisa toda. E a partir da convivência com eles, veio surgindo todo o projeto da Pastoral, que hoje atende a mais de 3.500 meninos, na diversidade da psicologia desse menino, né? Então, falando de tempo, experiência, conviver com pessoas como o Dom Eugênio, a própria irmã Dulce, é fundamental para um processo duradouro como esse. Isso foi interessante, porque eu morei na Bahia, não é? Sou casada com um baiano e morei na Bahia, e nessa época a irmã Dulce me convidou para trabalhar com ela, e lá os meninos da rua chamam Capitã de Areia, né? E então ela reunia esses meninos lá na Bahia, num albergue, todo mundo amontoado, porque o coração dela era enorme, era do tamanho do mundo, né? Então ela ia recolhendo e ela resistiu um pouco a certas organizações empresariais. Então ela queria coração, amor e afetividade. E nós então começamos, até eu me lembro hoje daqueles meninos daquela época, hoje imagina, com a irmã Dulce, trabalhei com o Dom Eugênio 40 anos, com a irmã Dulce eu devia ter uns 50 anos, já tem muita idade, né? E foi muito interessante a experiência vivida com isso. Então a gente procurava fazer a mesma coisa, quer dizer, dar a formação, aprendi com ela e nesse trabalho o que o importante era acreditar nesse menino. É como qualquer ser humano, é que fazer emergir. Eu me lembro que uma vez um guia turístico em Florença, ele olhando pedra mármore, estava olhando Miguel Ângelo, ele disse assim, é dessa pedra mármore que sai então, emerge a escultura
como o Davi de Miguel Ângelo. E assim é o ser humano. Eu acho que todo ser humano, ele tem um potencial que na hora que ele é olhado e acreditado, então ele vira realmente uma pessoa igual a cada um de nós, né? Então a Pastoral do Menor, com todo esse tempo de experiência, também mergulha nas novas tecnologias, é isso mesmo? Ah, isso é que é muito interessante. É engraçado essa frisa do tempo, você olhando, quando, quer dizer, a pessoa humana permanece a mesma, né? Com seu potencial, com sua vida, mas a maneira de abordá-los e o cenário vai mudando ao longo desses 28 anos. É interessante que mesmo esse projeto que você viu do ônibus agora, ele tem 8 anos ou 9 anos. Ele foi criado de uma certa forma para o menino que vivia na rua bordando e evidentemente cometendo pequenos deslizes. Nesses 8 anos, a cidade foi assolada, o crack, a dependência tomou conta. E aí nós descobrimos o seguinte: para esse tipo de menino, e para qualquer ser humano, qualquer pessoa, você tem que atrair, seduzir, no sentido bom da palavra, ser atraente, para que a pessoa venha voluntariamente. Então, a ideia foi essa. Quer dizer, hoje o que precisa mudar o mundo não é tanto a Secretaria de Assistência Social. A gente mexe muito com a Secretaria de Tecnologia, porque você, com a inclusão digital, um menino que chega, ele pode não saber ler, ele pode não saber nada, mas mexer no computador ele sabe. De maneira que é uma maneira nova de você tratar e promover a pessoa humana através do computador. Porque ali você não é preto, você não é branco, não é amarelo, não é ignorante, não é rico, não é pobre. Você é alguém que entra em contato e numa troca que ajuda esse sentido de promoção humana, né? Para finalizar, então, diversão é coisa séria. Exatamente. Tá bom? Esse é o Caixa de Ferramentas. Para você que está em casa, pai, educador, jovem, entenda: caridade, vontade, desejo de estar na sociedade trabalhando, se não tiver aliado à obediência, à oração diária, a um processo de devoção à própria igreja, dificilmente a loucura não vai cessar. Então está aqui uma lição de vida, amor, uma ferramenta útil à sociedade. Muito obrigado, Dona Maria. Obrigada a vocês pela oportunidade, então, da gente pelo menos revelar um pouco quem é esse jovem que anda por aí, que é como se fosse seu filho, meu filho, nosso filho. Até na Constituição tem lá uma determinação que ele é nosso, problema, nossa vida, tá? É o Caixa de Ferramentas aqui, junto com a Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro, conversando com esta nova ferramenta. E com quem estou falando aqui? Antônio, é isso mesmo, Antônio? Qual é o seu papel dentro da Pastoral do Menor? Bem, eu coordeno o projeto Passaporte da Cidadania, que está começando a ser implementado nesse momento agora. Você também de formação é psicólogo? Sim, eu tenho formação em psicologia e mestrado em serviço social também. Tem que usar muito esse serviço para conversar com o menor? Eu acho que quanto mais você tiver tecnicamente apoiado, mais fácil fica o seu trabalho, porque é um grande desafio que vai muito além das nossas capacidades técnicas também. E o Passaporte Cidadão fala de novas linguagens, é isso? Exatamente. Um dos objetivos do ônibus é usar as novas tecnologias. Você falou do ônibus aí, é isso mesmo? Exatamente. Eu vou aproveitar que o Antônio está aqui e vou levar você para visitar já o ônibus e a gente já continua a conversa aqui então. É o Caixa de Ferramentas na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Preparação para a JMJ, mostrando uma ferramenta midiática fenomenal. É a Igreja do Brasil se fazendo presente nas comunidades, indo ao povo, levando tecnologia, entretenimento e, mais do que isso, levando formação religiosa e espiritualidade. Fé na estrada, vem comigo! Olha aí! Como é que funciona, Regina, todo esse trabalho? Eu sou Regina, sou assistente social, faço parte da coordenação técnica da pastoral. Esse ônibus, para a gente, ele é fruto de um sonho, né, que vem ao encontro do que foi a nossa fundação, que é trabalhar com crianças e adolescentes em situação de rua, utilizando a tecnologia da comunicação, né, como uma ferramenta pedagógica para que dê outras possibilidades que não seja o espaço da rua. Então, aqui nesse espaço a gente vai ter atividades não só da informática, como do cinema, entendeu? Como também da TV, tudo que a gente pode estar seduzindo esse jovem que está em situação de rua.
E como a Jornada Mundial da Juventude está aí, tem o legado da dependência química, né? Nada melhor do que esse ônibus, né? Que com essa design aí do Ziraldo, que também nos presenteou, né? Com outras parcerias que a gente também conseguiu agregar, para que a gente coloque, né, essa contrapartida da igreja ainda ao encontro daqueles que devem ter uma perspectiva futura, um sonho, né? Uma dignidade humana. Para quem acompanha o Caixa de Ferramentas, é preciso explicar quem é esse menor atendido. Essa criança e esse adolescente são crianças que estão em situação de risco, que utilizam a rua como espaço de sobrevivência, seja na perspectiva de vender alguma coisa, de se prostituir, de comer. Então a gente vê hoje que o ônibus ele é algo atrativo, né? Ele é bonito e ele é algo também que tem interesse na juventude. Hoje, 50% da população que frequenta as lan houses, né, são jovens. E a gente acredita que aqui não é uma lan house, mas aqui é um espaço pedagógico de sedução, que a partir desse primeiro contato o jovem vai ter acesso a outros serviços que vai estar potencializando a sua formação humana. Para a Igreja do Brasil, então, fica o recado: diversão é coisa séria. Diversão com compromisso. E aí, aproveitou? Então vou continuar aqui com o Antônio. Antônio, fala para nós, tem algum detalhe específico de quem acompanhou as imagens que você queria reforçar? Basicamente, essa ideia de trabalhar com criança em situação de rua, principalmente aqueles que têm problemas com dependência química, através da nova tecnologia da informação. A gente, ano passado, trabalhou num projeto onde a gente desenvolveu essa metodologia fora do ônibus, que agora vai ser implementada dentro do ônibus, onde a gente percebeu que mesmo os jovens em situação de rua gastam de 15 a 20 reais por semana em lan house, né, que a maioria deles tem Orkut e Facebook. Inclusive, o caso de um jovem que tinha sumido do abrigo, nós encontramos ele online, né, e pudemos depois recuperar o contato com ele. Então, ficou claramente demonstrado que essa tecnologia, essas novas tecnologias já percorreram todas as searas, inclusive as dos mais pobres. Então, para você também, diversão é coisa séria. Com certeza, eu acho que é através da diversão que a gente consegue ter os maiores êxitos educacionais. Vocês já visitaram o ônibus da inclusão digital. Agora vocês vão visitar a unidade móvel que me assusta e ao mesmo tempo eu sei que é muito necessária, de atendimento odontológico. Ela já está rindo aqui porque está me ameaçando. Estou falando com a doutora Flávia, que é a coordenadora do projeto, então. Tudo bom, querida? Tudo bem. Esse projeto é um projeto que eu sou suspeita em falar, né? É um projeto muito bonito, é uma unidade móvel de saúde que percorre as comunidades carentes com o foco principal de atender crianças e adolescentes. Nós ficamos um percurso de 3 meses em cada comunidade e funciona como um consultório normal, né? Onde nós realizamos palestras sobre escovação, sobre a dentição, né? Realizamos as restaurações, as extrações e focamos também não só na parte curativa, mas também na parte preventiva, né? E ensinar a criança como ela tem que escovar, né? Para evitar um número grande de cáries no decorrer da sua vida. Falou em caixa de ferramentas, falou em formação. No programa de hoje você acompanhou mais uma dica de mais uma ferramenta útil para a sociedade. E neste momento você vai para o quadro Inbox, que você já está acostumado, dentro do programa Caixa de Ferramentas. Aproveite e aprenda. Bom, na etiqueta é a aplicação das regras de etiqueta, né, à internet ou até às novas tecnologias. Então, eu posso até incluir aí o celular, por exemplo, ferramenta de SMS, você conseguir ser gentil, respeitar o limite do outro, né, se relacionar bem com o outro também nesse meio regido pela tecnologia. Aproveitou a dica? Esse é o Momento Caixa de Ferramentas, instruindo você que está aí da sua caixa aprendendo com o nosso programa. Essas e outras dicas você acompanha aqui. Caixa de Ferramentas, Rede Século XXI. Um beijo, um queijo, fui!